Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, quem nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Hoje está tendo um julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. É o julgamento de Deltan Dallagnol. Julgamento pela apresentação daquele PowerPoint tosco e mentiroso que fez a respeito do presidente Lula em setembro de 2016. 4 anos depois, e o Conselho Nacional do Ministério Público não tinha julgado. Foram 42 vezes esse processo para a pauta e 42 vezes adiados. Para vergonha do CNMP, teve que hoje colocar em votação, por força de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, que mandou pautar e fazer o julgamento. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público vai escolher como o Ministério Público entra para a história desse país. Ou fará justiça e resgatará a credibilidade do Ministério Público, ou vai se configurar como o dia da vergonha, em que vai sancionar todo tipo de abuso, decepcionando a sociedade e contribuindo para desmoralizar o Ministério Público. Eu estou acompanhando aqui o julgamento. As falas dos conselheiros, nenhuma delas defende os atos do Deltan Dallagnol. Mas parece que agora estão pegando uma questão formal para justificar o não julgamento. Isso vai configurar uma vergonha ao Ministério Público. Todos lembram aqui o que foi aquele PowerPoint? O show midiático, convocação da imprensa nacional e internacional, flashes ao vivo nas televisões, e também a transmissão direta pela Globo News. E Dallagnol era o astro que apresentava o PowerPoint mentiroso e criminoso. E o que é interessante, a surpresa depois disso tudo, é que quando a denúncia foi formalizada ao então juiz Sérgio Moro, que depois virou o ministro do Jair Bolsonaro, condenando Lula para não participar das eleições, quando Dallagnol apresentou a denúncia a ele, o PowerPoint não estava na denúncia. Vocês lembram o que era o PowerPoint, não lembram? Era um esquema com círculos, em que no meio do círculo estava o nome do presidente Lula, e ele era acusado pelo Deltan Dallagnol, pelos procuradores da Lava Jato, de ser o chefe da quadrilha de organização criminosa. Pois bem, chefe de organização criminosa está tipificado na legislação penal. Mas na denúncia formal apresentada ao então juiz Sérgio Moro, esse crime não foi utilizado para acusar o presidente Lula. Nem tampouco foi utilizado para acusar o presidente Lula crimes relativos a possíveis acontecimentos na Petrobras. Porque vamos lembrar aqui que o Sérgio Moro e o Ministério Público de Curitiba só dispuseram sobre o caso de Lula porque ligaram Lula a possíveis desvios na Petrobras. Nenhum desses fatos constou da denúncia formal. O próprio Moro depois disse que realmente Lula não tinha nenhum envolvimento com os possíveis desvios na Petrobras. Foi uma das manobras mais ardilosas que o judiciário brasileiro fez contra o presidente Lula. E Moro, mesmo não tendo esses crimes, condenou o presidente Lula mesmo assim. E condenou o presidente Lula por quê? Por fatos indeterminados. O que são fatos indeterminados? Onde está no Código Penal que fatos indeterminados são crimes? Como condenar? Mas condenaram. Condenaram Lula por um apartamento que ele nunca comprou, que ele nunca ganhou, que ele nunca usou. Mas condenaram o presidente Lula. Também é importante registrar aqui que em 3 ações contra o presidente Lula, fora da jurisdição do juiz Sérgio Moro, portanto fora da Justiça Federal do Paraná, o presidente Lula foi inocentado. Em todas elas. Inclusive em uma que dizia que o presidente Lula era um chefe de quadrilha. Foi inocentado, foi absolvido dessa ação, o seu processo foi arquivado e o Ministério Público sequer pediu ou recorreu para o processo ser revisto, de tão frágil que era, por não ter nenhuma prova.
Vamos lembrar também que esse show midiático do Deltan Dallagnol, com aquele PowerPoint tosco e mentiroso, criminoso, também foi repreendido pelo então ministro Teori Zavascki, em outubro de 16, já falecido. Olha o que ele disse, que a palestra do PowerPoint do Deltan Dallagnol foi espetaculização da denúncia, falta de seriedade no tratamento dos fatos. Ora, senhores, se o Conselho Nacional do Ministério Público tivesse decência, tivesse responsabilidade, autorrespeito, vergonha, só por uma declaração dessas já teria de ter aberto o processo de ofício e julgado Deltan Dallagnol. Mas não, demoraram 4 anos, levaram a pauta 42 vezes e retiraram. E agora tem conselheiros alegando a prescrição para não julgar. Olha, tenham vergonha. Vocês vão marcar o Ministério Público nessa história. Um Ministério Público que vai perder a credibilidade pelo show midiático de um dos seus membros, que nenhum dos conselheiros tem coragem de defender. Então defendam o show midiático do Deltan Dallagnol, mas se não tem coragem de defender, tem que condená-lo e tem que puni-lo. Mostrar que aquilo foi um abuso de autoridade, um abuso utilizando-se processo judicial contra o presidente Lula. O CNMP, depois de demorar todo esse tempo, só está julgando hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. Frise-se aqui. Esse show do Deltan Dallagnol foi um fato vergonhoso para a justiça brasileira. Lincharam o Lula. Foi isso que aconteceu. Colocaram para ele crimes que ele não cometeu, condenaram ele antes do julgamento e convenceram a opinião pública, que já estava em processo de convencimento pela ação da mídia, de que Lula era culpado. E prenderam Lula. A maior violência política do período democrático que nós vivemos. Mas fizeram isso. Agora, isso sempre foi a prática da Lava Jato. A Lava Jato sempre fez os processos serem conhecidos do público antes de eles serem processados no Poder Judiciário. A Lava Jato sempre trabalhou com a mídia. Isso não é novidade. Tem um artigo do Sérgio Moro, de 2004, onde ele preconiza a publicidade negativa, que ele fala da importância de você divulgar antes os casos para ter facilidade para condenar. E foi isso que eles fizeram. Antes do PowerPoint, eles já tinham começado a ação contra o presidente Lula. Tem um estudo do Laboratório de Mídia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que mostra que no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016, o Jornal Nacional da Rede Globo deu 13 horas de notícias negativas contra o presidente Lula. 4 minutos por dia. Nenhuma positiva. E a defesa só falava através de notas. E eles editavam os pedacinhos. Como se defender? Como se defender de um processo como esse? Como não ter condenação, inclusive perante a opinião pública? Foram eles que disseminaram o ódio, a raiva, a intolerância, a forma agressiva de fazer política e criaram esse homem que está aí hoje na presidência, que é Jair Bolsonaro. É responsabilidade dessa gente aqui, da Lava Jato, da mídia do Brasil, da forma como eles deixaram fazer o processo judicial. O CNMP teria hoje a obrigação de resgatar a justiça, de resgatar a sua credibilidade, que vai ficar marcada. E depois desse PowerPoint, o que fazia Deltan Dallagnol? Dar palestra pelo Brasil, usando dinheiro público em diárias. Falava para todo mundo, falando do processo do presidente Lula. Nós sempre denunciamos isso, sempre falamos dessa fraude, sempre falamos desse abuso. E agora os fatos começam a demonstrar que era a realidade. O Moro virou ministro. Pois bem, aquele juiz oportunista, carreirista e, sobretudo, ingrato ainda por cima, fez a sua carreira política. O Intercept revelou os conluios feitos entre Moro, entre Dallagnol, entre a turma da Lava Jato, para chegar a prender o presidente Lula. E agora, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarou aquela delação mentirosa do Palocci inservível, porque inservível ela sempre foi, por ser mentirosa. Só que aquela delação foi solta por Sérgio Moro na campanha de 18, influenciando o rumo da campanha.
influenciando a opinião das pessoas. E o mesmo Supremo Tribunal Federal reconheceu que foi um ato político e que foi ilegal o vazamento. E o que a gente faz com isso agora? Como que repara isso? Pelo menos a sentença contra o presidente Lula tem que ser anulada. E o Dallagnol tem que ser punido, é o mínimo. Isso não vai reestabelecer os fatos da época, mas pelo menos vai trazer um pouco de justiça. Lula tem ação no STJ, pedindo a indenização sobre todos esses fatos. E no STF, nós temos a ação para anular essa sentença injusta e vergonhosa de Sérgio Moro. O que nós queremos, senhores e senhoras, é que pelo menos se resgate um pouco a justiça. A justiça para Lula e a justiça para o Brasil. E para encerrar, senhor presidente, eu não posso aqui deixar de fazer a pergunta que não quer calar. Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Deputado Zé Silva, pela liderança do Solidariedade. Caro presidente, colegas parlamentares, com muita convicção, hoje é uma data que, se a agricultura familiar pudesse tirar do calendário, tiraria para não lembrar nunca mais. Porque o presidente